Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela AllTV, ao vivo, AllTV, a TV da internet. Estamos também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa transmissão de hoje, para você acompanhar essa nossa jornada. Até a 13h. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados, uma interação importante para a gente aqui, 973350038, mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Hoje, quinta-feira, é dia do MPD que Fala, é uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Então, vamos apresentar os nossos convidados de hoje, que vão fazer análise dos temas por aqui propostos na nossa pauta. Dr. Ricardo Prado, procurador de Justiça aposentado, ex-presidente do Movimento do Ministério Público Democrático, ele está em Jaú, interior de São Paulo. Tudo bem, procurador Ricardo Prado? Bem-vindo mais uma vez com a gente. Olá, Mauro. É um prazer poder estar aqui com os nossos telespectadores, com os nossos ouvintes e também com essa seleta bancada que nos dá honra nesta tarde. Seguindo aqui com a apresentação, agora da Michele dos Ramos, profissional de Relações Internacionais. Ela é gerente de advocacia do Instituto Igarapé e representante do movimento Pacto pela Democracia, está no Rio de Janeiro. Tudo bem, Michele? Bem-vinda. Olá, Mauro. Boa tarde. É um prazer imenso integrar aqui hoje o grupo de discussão do Gente que Fala. Obrigado pela presença. Kleber Carrilho também com a gente, cientista político, professor universitário, coordenador do curso de pós-graduação em marketing político do IPAM, Lisboa. Ele está em Helsinki, capital da Finlândia. Tudo bem? Boa tarde por aí, quase boa noite, né, Kleber? É isso, quase boa noite. Já estamos, na verdade, já são 6h02, mas ainda está claro porque é verão. É um prazer estar com vocês sempre, porque este é um programa em que é possível a gente discutir com clareza, com muita isenção, os problemas que tomam conta do Brasil. Prazer estar com vocês. Kleber, sem medo de errar por aqui, o programa Gente que Fala tem 21 anos de existência, está 21 anos no ar, mas eu tenho certeza absoluta que ninguém nunca participou aí de Helsinki na Finlândia. Tenho certeza. Olha só que é a primeira vez. Fico muito feliz de ser o primeiro em alguma coisa. E estar aqui é sempre um prazer, você sabe disso, já estivemos algumas vezes. E qualquer hora eu prometo que vou a São Paulo para a gente fazer num estúdio, quando voltar para o estúdio também. Legal, muito obrigado. E a gente também apresenta o Carlos Alberto Goulart, ele é responsável pelo relacionamento institucional da FEOESP, a Federação dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios de Pesquisa e de Análises Clínicas e demais estabelecimentos de serviços de saúde do Estado de São Paulo. Carlos Alberto Goulart, boa tarde, tudo bem? Eu peço desculpa, sim, porque minha internet caiu. Eu estou entrando pelo celular, tá bom? Então, vamos resolver essa questão ao vivo aqui, vamos posicionar você direitinho. Coloque seu celular na horizontal, seu smartphone na horizontal, para ficar no padrão das demais imagens dos outros participantes, e tenta fixar aí o seu smartphone em algum lugar para ele ficar aí sem balançar a imagem. Aí você fica centralizado. Enquanto isso, enquanto você se ajeita, tudo ao vivo, a gente vai aqui para o nosso primeiro assunto. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, reuniu 23 comandantes gerais da Polícia Militar nos estados numa reunião extraordinária. Isso foi ontem. E foi para pedir que analisassem eventual restrição ao porte de armas para a categoria de caçadores, atiradores e colecionadores, os chamados CACs, no dia das eleições. Em entrevista ao Estadão, o presidente do Conselho Nacional de Comandantes Gerais da PM, o coronel Paulo Coutinho, disse que não houve consenso entre os oficiais sobre essa restrição. Segundo ele, o coronel Paulo Coutinho, a decisão é de competência judicial e não cabe aos policiais opinar
sobre assuntos da justiça. Procurador Ricardo Prado, eu começo com você a respeito desse tema. Menos a quem cabe essa questão, mas você acha possível, durante o dia da eleição, qualquer restrição de portes de armas? Tem muita gente que tem a autorização, a liberação para o uso da arma. Você acha possível que essas pessoas que têm essa autorização não usem as suas armas, não portem as suas armas no dia das eleições? É execuível essa medida? Sim, é sim, Mauro. Você tem, na verdade, a autorização para porte de arma, ela é sempre condicionada a determinados requisitos, né, e as determinações legais, certo? E no período eleitoral, quem regulamenta essas questões é o Tribunal Superior Eleitoral, por determinação constitucional. Então, não há um direito absoluto de porte de arma. Aliás, não há direito absoluto nenhum, né, no ordenamento jurídico, certo? Todos os direitos estão sujeitos a restrições conforme as circunstâncias que você tem. Então, no dia da eleição, para que o pleito transcorra em paz, em ordem e sem maiores incidentes, há uma necessidade de você restringir o uso de armas apenas às forças de segurança regulares, certo? Então, isso... Até porque você teve no Brasil uma explosão muito grande de porte de armas por parte dessa categoria, né? Dos caçadores, e atiradores, né? O número era infinitamente menor, explodiu nos últimos anos, e então há necessidade realmente de você tomar precauções com relação a isso. Nós esperamos que as eleições se transcorram, né, com tranquilidade, e para isso é preciso que realmente as forças de segurança possam dar conta do serviço. E quanto mais armas você tiver circulando, mais risco você tem de incidente. Então, a medida é apropriada, é possível e pode ser fiscalizada, sim, pelas polícias militares, sem nenhuma dúvida. Kleber Carrilho, você compartilha da opinião do procurador Ricardo Prado? É execuível essa medida de fazer a restrição do uso das armas pelos CACs no dia da eleição, até porque deveria haver, então, um trabalho das polícias militares na fiscalização das pessoas, né? Você imagina 150 milhões de eleitores aí circulando pelo Brasil. O que a gente espera é que haja essa fiscalização e que essa medida seja possível mesmo de ser executada, né? Olha, Mauro, é uma situação muito interessante, e aí o termo interessante, então, leve em consideração que eu estou falando do interesse que a gente tem para análise da ciência política também, porque, veja só, o fato de essa preocupação existir tem a ver com um movimento de liberação do porte, inclusive da posse, né? E, mais do que isso, tem a ver com uma representação simbólica de um determinado movimento político que vê na distribuição de armas uma forma de representação de uma concepção de liberdade. Isso é, o processo de democratização inclui a possibilidade de que todos tenham armas. O que, se a gente pensar nos clássicos da ciência política, o Estado como sendo o único detentor do monopólio legítimo da violência, para lembrar do Weber, né? Quando a gente tem esse processo de confusão, entre aspas, da liberdade com a distribuição de armas, a gente está, de alguma forma, atentando contra o próprio Estado. Então, quando a gente pensa nessa discussão que é específica de um dia, de uma data, pode ir ou não com armas às eleições, como é que vai funcionar, mas isso é uma representação muito maior de algo que é extremamente preocupante da democracia e, inclusive, do Estado brasileiro, da estabilidade do Estado brasileiro. Isso é muito interessante, como eu disse antes, para a gente observar, porque a decisão tem a ver, claro, com o dia, como disse o doutor Ricardo agora, mas tem
também muito a ver com uma representação de uma forma de entender a política, uma forma de entender a democracia, entre aspas, muito entre aspas, e as liberdades. Então, essa discussão perpassa por esse momento, mas atinge todo o Estado brasileiro. Michele, o seu entendimento sobre esse tema, o TSE propondo essa restrição do transporte de armas pelos CACs, os colecionadores, atiradores, enfim, no dia da eleição? Bom, Mauro, o Instituto Igarapé ele vem acompanhando, né, essa pauta específica das alterações da política de controle de armas e munições de maneira bastante próxima, né? A gente, como foi colocado aqui, a gente teve uma série de alterações que foram realizadas nos últimos anos e que facilitaram o acesso as armas e munições no país. Com relação a esse ponto específico, Mauro, nós estivemos com o ministro Alexandre de Moraes, junto com outras organizações, na terça-feira, junto com outras organizações que compõem o Pacto pela Democracia, que é um movimento que reúne mais de 200 organizações que atuam em diferentes pautas, reiterando esse pleito ao ministro Alexandre de Moraes da suspensão do porte dessas categorias. E aí o que eu queria traduzir um pouco para a gente ter a dimensão do que isso significa, né? A gente teve nos últimos 2 anos, entre junho de 2020 e julho de 2022, a gente salta de cerca de 240 mil CACs, que são os caçadores, atiradores e colecionadores, para mais de 773 mil. Então, a gente tem aí um aumento de 400 mil pessoas que passaram a poder, por conta de algumas alterações feitas, a transitar armadas. E esse chamado porte de trânsito, na verdade, vem sendo instrumentalizado como um porte de defesa pessoal. E isso coloca, né, um desafio enorme para a segurança e para a ordem pública. E tem um outro ponto também, Mauro, que é importante a gente destacar, que é o aumento da quantidade de, por exemplo, clubes de tiro desportivo, né, que vem aí acompanhando esse movimento de incentivo e de facilitação do acesso a armas e munições, faz com que a gente também salte nesse mesmo período de cerca de 1.000 entidades de tiro desportivo para 2.000, então a gente dobra esse quantitativo e a gente não avança na regulamentação da implementação desses locais de tiro e treinamento. E aí o que acontece, Mauro? A gente não tem como certificar que esses clubes e entidades de tiro desportivo não estejam localizados, por exemplo, próximos de zonas eleitorais. Então, para reduzir os riscos de violência armada nesse pleito, a gente entende que essa medida ela é fundamental, Mauro. Vocês do Instituto Igarapé e também o Instituto Sou da Paz, conjuntamente, vocês estão sugerindo a presidenciáveis a revogação da política de armas que está em vigor aí, né? Como é que isso está sendo proposto? São 10 propostas, né, para a área da segurança pública, elaborada pelos 2 institutos. Como é que é a interlocução para esse encaminhamento para os presidenciáveis dessas propostas? Exatamente, Mauro. Junto com o Sou da Paz, a gente fez esse documento que, na verdade, coloca 5 medidas imediatas para a reversão dos retrocessos na política de controle de armas, né? A gente tem muita coisa que a gente precisa fazer para aumentar o controle e a fiscalização desses arsenais, para evitar que esses arsenais sejam desviados, né, e caiam nas mãos da criminalidade. Então, o que a gente precisa é que o governo federal volte a assumir essa responsabilidade de fortalecimento das suas capacidades de controle e fiscalização e revogue medidas como, por exemplo, o aumento das quantidades de armas que foram permitidas, sobretudo a determinadas categorias, que revogue a permissão de que cidadãos tenham acesso a armas que até 2019 eram de uso restrito às forças de segurança pública, e a gente traz nesse documento, Mauro, 5 medidas que o próximo presidente, a partir do dia 1º de janeiro, precisa retomar para que, de fato, a gente avance na construção de um país mais seguro, e aí indo desde o enfrentamento ao crime organizado, passando por ações de prevenção e um olhar específico para a questão da Amazônia, né, que hoje, infelizmente, aí tem índices altíssimos de violência e de controle, enfim, de um ecossistema de crimes ambientais e ilícitos ambientais. Mauro. Essa eventual revogação da política de armas, que seria, evidentemente, a partir de janeiro,
Isso seria uma atribuição do próximo presidente da República ou ele teria que contar com o trabalho do Congresso? Na verdade, Mauro, as alterações que foram realizadas entre 2019 e hoje, elas foram alterações realizadas sobretudo por decretos, resoluções e portarias. Então, a gente não teve uma alteração da nossa legislação, que a legislação foi aprovada em 2003, que é conhecida como Estatuto do Desarmamento, mas que, na verdade, é uma legislação de controle, né, de fiscalização de comércio e circulação de armas no país. Essa legislação, ela não foi alterada. Então, as medidas que foram adotadas, elas são medidas infralegais, então cabe ao próximo presidente revogar essa série, são mais de 40 medidas, né, entre portarias, decretos e resoluções, então cabe sim ao próximo presidente a essa revogação, e obviamente que a gente precisa, nessa próxima legislatura, avançar uma série de outras questões, inclusive relacionadas ao controle de armas e munições. Aqui, para dar um exemplo, a questão da marcação das munições. Hoje, só as munições vendidas para as forças de segurança são marcadas. Seria muito importante que todas as munições que circulam no país fossem marcadas, para a gente facilitar, inclusive, o trabalho das nossas forças de segurança, né, na investigação dos crimes envolvendo violência armada. Então, cabe sim, Mauro, ainda que o Congresso tenha um papel fundamental, para essa revogação, a competência é do próximo presidente da República. Muito bem. Carlos Goulart, seu entendimento sobre esse nosso primeiro tema, o TSE, né, nessa sua proposta de restrição do transporte de armas, de se transitar com armas no dia das eleições. Ok, em primeiro lugar, Mauro, bom dia, é um prazer estar de volta aqui no Gente que Fala. Olha, Mauro, eu vejo essa questão, sem entrar direto na questão da arma sim ou não, eu acho que o momento que a gente está vivendo, né, que tem sim polarização de ambos os lados, né? Então, eu acho que é uma medida que garante e aumenta a segurança das eleições. Então, no ponto de vista, nesse caso específico, de que a gente sabe que tem polarização, então eu acho que coloca mais segurança em não permitindo esse uso no período eleitoral e no dia das eleições. Essa é a minha visão que eu tenho nessa questão atual. Para a gente finalizar esse tópico, eu quero voltar aqui com o procurador Ricardo Prado, que o que a gente costuma ver, né, no dia das eleições, o trabalho da Polícia Militar nas portas das escolas, duplas de policiais fazendo ali a segurança, e eles ficam à distância, né? Não vão para dentro das escolas, enfim, estão lá fazendo o trabalho deles, de proteção da ordem, à distância, né? É estranho a gente imaginar pessoas armadas que não sejam da força pública, né? Entrando nas escolas, entrando nos locais de votação, né? Armadas, enfim. O próprio trabalho da Polícia Militar já é feito desta forma, né? Para que se mantenha a distância das armas desses locais, não é isso, procurador Ricardo Prado? Exato, a polícia está presente e deve estar de uma forma discreta, né? Eu acho que esse realmente é o comportamento. Você tem que fazer a segurança sem que, na verdade, você precise estar o tempo todo assumindo a cena, entendeu, né? Salvo exatamente quando você tem uma ocorrência problemática, certo? Então, quer dizer, os policiais vão ficar observando, né? E se perceberem, obviamente, que alguém está se dirigindo, né, ao prédio, entendeu? E que está armado, aí, obviamente, eles terão que fazer a abordagem, entendeu, né? Mas nós esperamos que a população tenha consciência, os próprios colecionadores, os próprios atiradores, né, tenham consciência de que em determinados locais e em determinados momentos isso não é conveniente. Não é conveniente para o país, não é conveniente nem para eles próprios. Então, em paz, a gente consegue resolver a questão eleitoral de uma forma mais eficiente, vamos dizer assim, entendeu? Né? A alternância do poder faz parte da democracia e os debates continuam e você só assim tem a possibilidade de corrigir rumos, né? Se você não tiver essa possibilidade de ter debate, de ter alternância, você não tem possibilidade de correções, né? Então, isso é fundamental que as pessoas tenham consciência.
e procurar fazer isso em paz, né? Isso não há dúvida, né? Pela forma da violência que a gente não vai caminhar. 12h19, a gente segue com o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, nesse dia, sempre nesse espaço, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O próximo tema por aqui, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, determinou que o presidente Jair Bolsonaro e o Congresso Nacional se manifestem sobre uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, promovida pela Confederação Nacional dos Servidores e Funcionários Públicos, das fundações, autarquias e prefeituras municipais, contra a lei que altera diversos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa. E aí essa ação questiona 17 pontos da lei, segundo a Confederação, geram retrocesso no combate à corrupção. Essa ação foi idealizada pelo Instituto Não Aceito Corrupção, e aqui tem uma informação do procurador Roberto Liviano, que é o presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Ele disse que o ministro André Mendonça despachou já essa ADIM proposta pela Confederação, e o fato do ministro ter dado seguimento à ação, isso é uma evidência de que em breve essa matéria poderá ser pautada. Como é que você avalia, procurador? Eu acho que é mais uma tentativa, né, da sociedade organizada de tentar conseguir preservar um pouco da lei de improbidade, né? Nós sabemos que a lei de improbidade sofreu uma mudança recente pelo Congresso Nacional. Algumas coisas até podem ter sido para melhor, mas muita coisa foi para pior, né? Quer dizer, e então você tem esse movimento que envolve diversas entidades buscando fazer com que a preservação da lei de improbidade seja mantida, pelo menos em alguns aspectos considerados fundamentais. Um deles é exatamente você vedar o retrocesso, né? Porque a gente tinha uma legislação de combate à corrupção que vinha dando bons resultados. E, obviamente, nesses últimos anos, nós começamos a ter um retrocesso muito significativo, desde o desmantelamento da Operação Lava Jato. Dali para frente, nós só tivemos, na verdade, medidas que vinham na contramão do combate à corrupção. Tanto que o tema saiu até do noticiário, quase no país, não fosse os escândalos continuarem aqui e acolá, certo? Mas medidas efetivas de controle por parte do Estado, entendeu? De combate à corrupção por parte do Estado, por parte do governo, têm sido raras, entendeu? E em parte vem nessa mudança, inclusive, de legislação que tem sido proporcionada. Entendeu? Não é só a legislação, mas todo o conjunto de medidas nesse último período tem sido muito ruim no aspecto da improbidade administrativa. Infelizmente. Michele, de alguma maneira, uma vitória já houve, né, na semana passada, quando o Supremo Tribunal Federal, por 6 votos a 5, né, dos 11 ministros, foi barrada a retroatividade da lei para os casos aí de improbidade administrativa. Ela só vale realmente para os casos em andamento, para os casos já julgados, não. Então, essa vitória já temos. Agora vamos ver aí esses pontos destacados, essas inconstitucionalidades destacadas pela Confederação nesse trabalho idealizado pelo Instituto Não Aceito Corrupção. Como é que você avalia? Bom, Mauro, acho que né, como cidadã, né, é fundamental que a gente evite retrocessos nessa agenda. Tem pontos importantes, né, um dos pontos bastante discutidos é a questão da própria comprovação do dolo, né, no ato da improbidade administrativa, cuja, enfim, essa comprovação a gente sabe que ela é bastante difícil. Então, em que medida essas alterações, elas, ao invés de fortalecerem essa agenda, né, de responsabilização, identificação
simplificação e de prevenção da improbidade administrativa, essas alterações sinalizariam, na verdade, um caminho contrário. E aí, um ponto que eu queria destacar, e aí fazendo uma correlação também com algumas das nossas agendas de atuação, quando a gente fala, né, do Igarapé, quando a gente fala, por exemplo, na questão do enfrentamento do crime organizado, uma parte importante desse enfrentamento passa pelo enfrentamento da corrupção dos agentes públicos, né? O crime organizado no Brasil, ele tem uma correlação muito, uma relação muito imbricada, né, com os poderes estatais, e essa agenda, ela também é uma agenda que impacta no enfrentamento do crime organizado. Então, a gente espera que realmente a gente não tenha retrocessos e consiga avaliar os impactos dessas medidas antes que elas avancem. Mauro. Kleber Carrilho, o olhar da ciência política sobre essa questão. Olha, você sabe que, como os colegas já disseram, o Brasil teve uma evolução importante em dois aspectos fundamentais para a luta contra a corrupção, né? E que o Estado tem que desenvolver a partir de mecanismos que a tecnologia, inclusive, facilita. É a rapidez na observação e na punição da corrupção e a transparência. E aí a gente precisa ter um grande acordo, uma grande reforma do Estado, que começou com algumas ações nos últimos anos, mas que a gente precisa, no Brasil, entender como mais do que necessária, que é entender que cada cidadão precisa ser estimulado a saber onde está o recurso público, qual é a forma de aplicação do recurso, qual é a forma de atuação do agente público, porque o que a gente tem neste momento ainda é uma falta de informação total. Aí você fala, mas os portais de transparência já existem, mas o estímulo a esta leitura, a esta observação ainda não existe. Então, enquanto a gente não tiver um ambiente de transparência, de rapidez, e aí eu vou colocar um terceiro componente, de educação para observação da atividade pública por parte do cidadão, a gente não consegue combater a corrupção da melhor forma, né? Então, qualquer processo para retroagir a um momento anterior em que a gente tinha quase nada de controle, e assim, a gente está falando de 20, 30 anos em que não havia quase nenhum controle, né? Qualquer processo de retrocesso a gente tem que combater. E, neste momento, ações como do Instituto Não Aceito Corrupção, do Instituto Igarapé, de várias entidades da sociedade civil, essas ações são fundamentais para aquilo que, às vezes, a gente esquece, né, no Brasil. A gente fica tanto na torcida por um time ou outro no ambiente político, mas, na verdade, o grande motivo pelo qual o agente público trabalha da melhor forma é a cobrança, é o processo de acompanhamento muito perto daquilo que é feito com o recurso público, qual é a atividade pública que está em desenvolvimento. Então, se a gente não tiver esse processo de transparência, de rapidez na punição e, por fim, de educação, a gente não consegue chegar a bom termo. E, principalmente, a gente precisa de uma legislação e de um acompanhamento que evolui para esse modelo ideal, e não que haja retrocessos como esses que estão sendo tentados aí, principalmente nos últimos anos. Kleber, para efeito de comparação, eu não sei se você aí em Helsinki já teve tempo, né, de estudar como esses temas batem aí, a questão da corrupção, a questão da necessidade da transparência. Você está aí no primeiro mundo, a necessidade do compliance, enfim. Se esses temas não estão presentes no dia a dia dos finlandeses, pelo menos o que eles ouvem falar do Brasil, como é que chega aí? Então, vamos lá. Primeiro que eu estou aqui há pouco tempo. Eu estava em Portugal, vim para cá. Claro que nós temos realidades completamente diferentes. E eu vou citar um pouco Portugal. Em Portugal existe um controle um pouco mais próximo por parte da sociedade organizada, principalmente, e por parte dos cidadãos. Então, isso faz com que, principalmente num estado menor, e aí há uma discussão muito importante que a gente precisa entender. Nós somos um estado muito grande, com uma diversidade
de formas de relação entre o indivíduo e o poder público, né? Então, essa é uma discussão que a gente precisa ter. O que acontece na Finlândia, e um dos motivos pelos quais eu estou aqui é para observar também isso, né? O que ocorre é que também a gente tem um Estado muito menor, muito enxuto, com uma população também de metade da população da cidade de São Paulo, por exemplo, e algo que é fundamental e que já é possível de observar, e eu vou me debruçar nesses processos de acompanhamento com mais vagar a partir de agora. A transparência em absolutamente todas as atividades do Estado. Inclusive, saindo um pouco da questão específica do uso do dinheiro público, uma crise que está acontecendo neste momento tem a ver com uma festa ou qualquer coisa da primeira-ministra, que a primeira-ministra esteve e que disseram que poderia haver o uso de drogas ilícitas. A primeira coisa que a primeira-ministra fez foi fazer um exame para observação se houve ou não consumo de droga ilícita, apresentou o resultado, Então, assim, essa rapidez houve uma dúvida, a imprensa cobrou demais ou não, houve machismo ou não nesse processo, é uma discussão. Mas a outra discussão mais rápida vou provar que não houve... O esclarecimento dos fatos. Um esclarecimento muito rápido. Então, claro, eu neste momento ainda não posso, talvez daqui a algum tempo a gente possa conversar um pouco mais profundamente sobre isso, mas, a princípio, a sensação que eu tenho do controle e da transparência muito clara daquilo que está acontecendo no ambiente público. Quanto se gasta para isso, onde está o recurso, aquilo que a gente, nos portais de transparência, gostaria de fazer, mas no Brasil, como eu disse, é muito complexo, porque a relação entre o cidadão e o poder público também não é tão uniforme, e a gente precisa entender essas questões culturais ao pensar em todo o processo de corrupção. E você falou em primeira-ministra, então aí o sistema é parlamentarista, enfim, é completamente diferente, né? Num caso de escândalo, uma destituição de um primeiro-ministro é completamente diferente do que no presidencialismo. É muito rápida também, né? Então, eu estou vindo de um país parlamentarista, que é Portugal, para outro país parlamentarista, claro, com características diferentes, mas o que é importante é entender que o processo de formação de um governo tem a ver com uma negociação quase local, né? Então, o que faz com que a distância entre o poder do primeiro-ministro, da primeira-ministra nesse caso, seja muito menor em relação ao dia a dia da população. Aquilo que a gente tem no Brasil da eleição de um grande salvador a cada 4 anos, isso é muito de Portugal, talvez tenha um pouco, porque há um aspecto emocional um pouco mais claro, um pouco mais populista também, mas aqui isso fica muito difícil justamente porque como a relação política é muito próxima do dia a dia, consequentemente a escolha de um primeiro-ministro tem a ver com a capacidade de realizar um trabalho. É muito claro, eu contrato alguém para realizar um trabalho, eu não tenho aquela ideia que a gente tem, como eu disse antes, de escolher um salvador para que resolva todos os problemas do país, para que a gente torça, para que a gente se emocione. Isso é muito distante do que a gente vê aqui. 28 minutos para 13h, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Uma parada breve, intervalo, mensagem do nosso apoiador, a gente volta já já com o próximo tema. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis.
porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 27 minutos para 1 da tarde agora, estamos de volta com o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Você na OLTV, ao vivo, a TV da internet, também acompanhando a nossa transmissão pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Próximo tema aqui, Carlos Goulart, vamos falar sobre o seguinte. No início do mês, entidades ligadas à enfermagem celebraram a sanção presencial ao projeto de lei que estabelece o piso salarial da categoria no país em R$ 4.750, além de 70% deste valor para os técnicos de enfermagem e 50% deste valor para auxiliares e parteiras. Só que a decisão é alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade lá no STF por instituições de saúde que argumentam ser insustentável aumentar os pagamentos, uma vez que a lei não prevê de onde serão retirados os recursos para arcar com as despesas do reajuste. Como é que é isso? Uma lei sancionada pelo presidente da República que não tem a previsão de onde o dinheiro vem? É isso, Carlos? É isso mesmo, Mauro. Esse assunto é um assunto, tem uma longa história, eu digo, desde a promulgação lá do projeto de lei, que foi em 2020, em que, na verdade, o salário seria até muito maior do que esse, né? Mas, desde então, toda a nossa cadeia de prestadores de serviço tem acompanhado e mostrado, desde o início, o impacto que isso teria para a folha de pagamento. O que tem que deixar muito claro é que, em nenhum momento, ninguém está contra a valorização dos enfermeiros, até porque, na pandemia, isso ficou muito aflorado, né? O tanto que eles se sacrificaram, e eles merecem todo o apoio e toda a coisa. O que acontece com esse projeto de lei, da forma como ele foi feito? Originalmente, falou-se o seguinte, olha, isso vai ter um peso muito grande, passou pelo Senado, passou pela Câmara e depois foi sancionado. Ficou muito claro que ele só seria aprovado se tivesse uma fonte de custeio, né? E o curioso é que a gente vê que nessa tramitação que houve dessa lei, teve muita, eu vou chamar de irregularidades, né? Você vê, começou do Senado, né? Sem passar por qualquer comissão, sem analisar qualquer impacto, uma votação extremamente rápida. E quando foi para a Câmara, né, então ali teve um pouco mais de discussão, ali houve projetos de lei dizendo o seguinte, olha, isso só pode ser aprovado mediante uma fonte de financiamento, porque o impacto, tanto no setor público quanto no setor privado, é enorme. Eu vou entrar um pouco mais em detalhe. Então, esses erros, houve sim, esses erros de tramitação, na Câmara acabou acontecendo mesmo. Aquilo que eles falaram, olha, nós só vamos aprovar, essa lei só vai ser sancionada quando tiver uma fonte de financiamento. O projeto de lei que tinha uma alternativa de fonte de financiamento, que era uma desoneração da folha, sequer foi votado, né? Então, quando houve a sanção, aí nós percebemos, né, que vários... E aí tem um estudo, são várias entidades de prestadores de serviços que estão trabalhando nisso. O que nós estamos vendo hoje, a manutenção dessa lei, eu vou chamar aqui de um tiro no pé. No momento em que está tentando valorizar a profissão da enfermagem, a maioria dos pequenos hospitais ou fecham ou vão demitir. Diga-se de passagem, Mauro, já há demissões do setor. Já estamos escutando pessoas que não sabem o que vai acontecer, já começaram a demitir. Então, é muito clara, né, a necessidade de uma avaliação desses impactos e da definição do custeio. Então, quando for feita essa ADIM, que fique muito claro, né, não tem qualquer conflito entre hospitais e enfermeiros. O que nós estamos falando é que, da forma como está, se é uma fonte de financiamento, vai prejudicar a saúde no país. Eu quero te dar um exemplo, Mauro. O caso de hemodiálise no Brasil, né? A hemodiálise, ela é prestada por instituições privadas para o SUS, mais de 90%. Eles já estavam com um déficit enorme, porque o SUS não repassa o custo que se faz a hemodiálise.
Com essa questão de aumentar ainda mais o piso da enfermagem, significa que o pessoal pode fechar até a própria hemodiálise, o que você sabe o perigo que é, né? Agora, para entender a política nisso aí, Carlos Goulart, como é que pode uma matéria passar por todo o Congresso e a sanção do presidente, tratando de reajuste para uma categoria, e são merecedores, evidentemente, os enfermeiros, os técnicos, todos eles, não é isso que se discute, mas como é que passa por tudo isso e não se prevê a fonte de recursos? Existem dois caminhos: ou o Congresso corre atrás desse custeio agora, dessa fonte de custeio, ou é a judicialização, é o caso da ADIM. Então não tem outra saída. Não tem, é verdade. É que eu falei no início. Todo o processo teve um erro de tramitação, né? Com certeza teve, até porque aí tem também a questão eleitoral, viu, Mauro? Isso pesou muito no momento que você pode imaginar, nós temos mais de 1,5 milhão de funcionários, né, da enfermagem. Então, toda a tramitação foi incorreta. Então, esse é o motivo da ADIM. Então, se você não definir a fonte, então você não vai ter como pagar. Agora, eu acho muito curioso, para você ver como é que eu vou chamar de aberração, né? Como isso poderia ter um erro de iniciativa. Houve, no meio do processo, colocar uma PEC dizendo que o profissional de enfermagem pode ter o seu piso salarial definido pelo Congresso. Ô, Mauro, você imagina, na Constituição brasileira, dizer que o piso da enfermagem pode ser. Por que os outros não? Né? Então, você pode imaginar o que se abre atrás. Então, todos esses erros de tramitação são que nos levam a mostrar, olha, do jeito que está, nós estamos causando um mal para o país, nós estamos dando um tiro no pé dos profissionais de enfermagem. Essa é a questão que está se colocando, sem em nenhum momento desvalorizar a enfermagem e o merecimento que eles têm disso. O Kleber, para te ouvir a respeito desse tema, porque o Carlos falou a questão eleitoral, acho que a questão eleitoreira aí, né? Enfim, deve ter sido esse o ponto, né, Kleber? Como é que a ciência política olha isso? Então, você sabe, Mauro, que uma área que eu atuo muito, que é a área do marketing político, inclusive o curso que eu coordeno, dou aula há muito tempo para o pessoal nessa área e atuo também, né, no acompanhamento de campanhas. O que ocorre é que existe uma história contada. Então, essa história tem a ver com uma necessidade que houve há pouco tempo. E o Goulart foi muito claro ao dizer da importância do enfermeiro, principalmente neste contexto da pandemia. Então, eu tenho lá um personagem que foi importante no imaginário, porque foi muito comunicado, porque foi muito mostrado, porque se dedicou. E claro que essa dedicação é importante. Mas o que a gente faz, né, como... o que os nobres parlamentares e aí o presidente também faz usar esta figura do enfermeiro, da enfermeira, para dizer que estão desenvolvendo uma ação quase benemérita. Porém, vamos lá, existe a possibilidade, e aí eu poderia entrar numa discussão de que os hospitais ganham muito dinheiro, de que os hospitais têm inúmeras fontes de receita, de que eles deveriam investir muito mais em pessoal e muito menos em propaganda. Eu poderia fazer várias críticas. Agora, tudo isso deveria acontecer no ambiente correto, com audiências públicas, com um trabalho importante nas comissões, sim, justamente para chegar a um ponto em que, olha, conseguimos entender qual é a dinâmica dos hospitais, principalmente como isso pode acarretar um custo maior para o SUS, e o SUS está realmente num momento extremamente complexo da sua existência, com muita gente discutindo a possibilidade de que ele exista. Então, ao contrário, né, em vez de ajudar o SUS a se fortalecer, uma ação como essa, que parece muito interessante, mas é muito populista e eleitoreira, acaba criando uma instabilidade no Sistema Único de Saúde, que é fundamental para o país, e a gente sabe disso, a gente viu isso durante a pandemia. É claro que é difícil falar, olha, eu sou, por exemplo, alguém dizer eu sou contra o piso, é terrível,
Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter essa capacidade de entender o ambiente e não jogar. E o termo foi esse, até coloquei aqui e não jogar para a galera, porque no final das contas foi isso que aconteceu. Jogam para a galera e alguém resolve depois, mas eu sou o dono, eu votei a favor, e imaginem quantos, e aí a gente pode pesquisar quantos candidatos estão falando sobre isso nas redes, nos trabalhos de comunicação, que são os responsáveis pelo piso salarial. É a vida política, né? Não tem jeito. Okay. Faltando 16 minutos para 13h, vamos seguir aqui para o próximo assunto. Michele, o Superior Tribunal de Justiça reforçou o entendimento de que as guardas municipais não podem exercer atribuições das polícias civis e militares e restringiu o poder da força para fazer abordagens e revistas. A tese foi formada sobre o recurso de um homem condenado por tráfico de drogas após ser revistado por guardas municipais aqui em São Paulo. Os ministros consideraram ilícitas as provas colhidas e anularam essa condenação deste homem. O colegiado entendeu que a atuação da guarda deve se limitar à proteção de bens, serviços e instalações do município e só pode realizar revistas quando a ação for diretamente relacionada à finalidade da corporação. Abriu um precedente terrível isso, hein? Outros condenados por ações das guardas civis, nessas abordagens e revistas, podem ser beneficiados, né? Mauro, eu acho que eu queria trazer aqui para a nossa discussão um ponto importante, na verdade, dessa decisão, que é uma discussão fundamental que a gente precisa fazer sobre o papel das guardas, sobre o papel dos municípios nesse quebra-cabeça da política de segurança pública, né? Ressalvas feitas, a gente tem visto um movimento que inclusive foi colocado, né, na discussão sobre esse caso específico de militarização das guardas municipais em descompasso com o fortalecimento de mecanismos de regulação e de acompanhamento desses órgãos, né? Quando a gente olha para a problemática, né, da atuação das polícias, das condições de trabalho dos profissionais de segurança pública no Brasil, a gente não pode esquecer que o Brasil, infelizmente, ele ainda protagoniza altos índices de letalidade, de vitimização policiais. Então, a gente tem como sociedade uma responsabilidade importante para olhar para esses agentes que são ali na ponta, os responsáveis pela aplicação ou não da força, do monopólio da força do Estado. Então, a gente tem um problema com essa questão, e o que vem acontecendo algumas tentativas quase de mimetização desse modelo das polícias na guarda municipal. O que a gente, obviamente, né, em um cenário ideal, a gente deveria trabalhar com a cooperação entre esses agentes, né, entendendo que o papel das polícias também, ele não é só um papel reativo, você tem toda uma questão fundamental do trabalho das polícias, preventivo, não é só, né, muitas vezes a gente associa o papel das polícias com uma operação policial, mas a gente tem um trabalho fundamental para a democracia das polícias na garantia dos direitos. Então, acho que é importante a gente, como sociedade, pensar em uma lógica muito mais de cooperação entre esses diferentes atores do que no modelo de mimetização, ressaltando que a gente tem problemas sérios com relação ao controle, sobretudo na questão, né, do uso da força e das condições de trabalho dos profissionais de segurança pública. E aí, pensando só uma última fala com relação à questão do papel dos municípios e da guarda municipal, os municípios, Mauro, eles têm um papel fundamental na prevenção da violência e atuando, sobretudo, na redução dos fatores de risco e dos fatores de proteção. Então, pensar o papel da guarda e pensar o papel dos municípios em uma lógica colaborativa talvez seja mais promissor do que reproduzir um modelo que tem muitos desafios. Agora, esse modelo de cooperação, guardas municipais, polícias militares, polícias civis, enfim, esse que você destaca que seria o ideal, isso agora fica inviabilizado com essa decisão do STJ? Não fica, Mauro. É importante a gente lembrar, né, que em várias cidades
essa cooperação, ela já acontece, e um ponto que eu queria trazer aqui para tornar mais concreta essa nossa discussão, Mauro, até para quem está nos ouvindo, quando a gente olha, por exemplo, o perfil das ocorrências que são atendidas pela Polícia Militar, grande parte das ocorrências, elas estão relacionadas, e assim, um percentual bastante elevado, estão associadas à perturbação do sossego, a discussões entre vizinhos, são ocorrências com baixo potencial, digamos assim, de risco e de violência. Então, quando a gente olha para o quebra-cabeça da política de segurança pública, a gente precisa entender qual é o nosso melhor remédio diante de determinada situação. Então, essa decisão, Mauro, talvez, ao invés de inviabilizar essa colaboração, talvez ela nos force a entender melhor qual é o papel da guarda nesse quebra-cabeça e a fortalecer, inclusive, o seu papel e o papel dos municípios numa agenda de prevenção das violências que, infelizmente, ela é bastante esquecida, né, nas nossas respostas de segurança pública. Faltando 11 minutos para 13h, perguntas da nossa audiência por aqui. Vamos a elas primeiro. A gente tem mais um tema, mas vamos aqui para as perguntas inicialmente. Procurador Ricardo Prado, seu Jaime do Jardim Bonfilholi, sempre com a gente, sempre te fazendo perguntas também, né? Por que, diferente do Código Civil brasileiro nos diz, o Tribunal de Justiça Paulista decidiu que dívidas podem ser cobradas após 5 anos? Ele te pergunta, procurador. Eu acho que são questões específicas, né? Você tem uma regra geral a respeito do prazo de cobrança, mas você tem na legislação muitas exceções. Então, é preciso ver cada caso individualmente, porque os prazos de prescrição de dívidas, eles são variados de acordo com a natureza da dívida, de acordo com o tipo da dívida. Eu só queria aproveitar, Mauro, para colocar um dedinho naquele tema anterior, da questão... Das guardas municipais. No seguinte sentido, a decisão do STJ vem de acordo com a Constituição. A Constituição restringiu a utilização das guardas aos serviços do município. Proteção dos edifícios, guarda dos locais municipais, etc. Eles não têm, pela Constituição, função ampla de polícia. Tá? As guardas têm se desenvolvido, têm procurado ampliar as suas atribuições, mas isso passa por uma mudança constitucional. Eu acho que essa discussão é importante, acho que os municípios realmente, com isso, assumiriam uma parcela importante da questão da segurança pública, porque, na verdade, a questão da segurança se dá no município. Eu acho que tem muito a ver essa questão do desenvolvimento das guardas com a questão da segurança pública. Há um risco de você militarizar as guardas, o que, no meu ver, é ruim, certo? Eu acho que você deveria criar as guardas, mas não com o perfil militar, certo? E é isso que nós estamos assistindo, na verdade. Então, há uma série de questões nesse tema, que é um tema muito rico, um tema importante, e que cabe uma boa discussão sobre o assunto. Mas levaria o programa inteiro, Márcio. A Fernanda Antonelli está no Facebook. Kleber, como andam as negociações para a possível entrada da Finlândia na OTAN? Ela pergunta. E que impacto isso pode ter no país? Então, assim, a princípio, observando as pesquisas aqui, uma parte importante da população quer essa entrada na OTAN, embora a gente veja, né, observando a geopolítica, que isso é um risco, mas há uma percepção de segurança na entrada na OTAN. O fato é que, como a OTAN precisa de uma concordância de todos os membros para a entrada de um novo país, provavelmente isso vai se arrastar durante um tempo. Principalmente a Turquia tem lá uns estresses que às vezes acha que a Finlândia e a Suécia podem entrar, às vezes não e tal, mas é algo que eu acredito que não vai se resolver por esses tempos. É uma sensação estranha, só para completar, porque a gente está aqui a 120 quilômetros da divisa com a Rússia, né? Claro que aqui é a divisa ao norte, muito ao norte da Ucrânia, mas assim, a sensação que a gente tem, a não ser nos jornais, é que não há uma guerra patrocinada pelo país vizinho, né? Então, existe essa percepção de uma ameaça, e sempre houve, né? Porque a Finlândia se tornou independente há pouco mais de 100 anos,
mas não me parece que haja um movimento da Rússia contra a Finlândia neste momento. Espero não estar trazendo mal agouro, porque das últimas vezes que eu falei que as coisas não iam acontecer, como a guerra da Ucrânia e a pandemia da Covid, as coisas se complicaram muito. Então, eu espero que eu não faça isso desta vez. Mas eu acho que a chegada da Finlândia e da Suécia à OTAN vai se arrastar por algum tempo. Não sei se isso se concretiza tão brevemente. Carlos Goulart, a pergunta do Luiz Paulo Coutinho, ele está no nosso canal no YouTube, ele quer saber quanto o SUS paga atualmente por uma consulta médica. Olha, a última informação que eu tinha era menos de R$10, né? Então, você imagina as Santas Casas, né? Que elas estão passando por um problema enorme, né? Já centenas de Santas Casas já fecharam aqui no Brasil, né? Então, você imagina agora com esse aumento de carga, onerando as Santas Casas, né? O problema que isso pode trazer. Né? Mas o SUS, ele tem uma tabela da defasada há mais de 20 anos, né? Isso acontece em cirurgias, hemodiálise, como eu falei, e todas as outras questões. Que, como a iniciativa privada ela é responsável por mais ou menos 50% das atividades do SUS, então o sistema de saúde está entrando, né, numa situação muito difícil, porque está faltando financiamento. É claro que nós estamos sempre de olho também na questão da melhoria da gestão, mas, sem dúvida, há um subfinanciamento do SUS. E isso leva a não poder reajustar a tabela. Então, é uma questão complicada, esses baixos valores que o SUS tem repondo para os prestadores de serviço. E a pergunta aqui que vai para a Michele, vem da Daniela Neves, ela está no Instagram, Michele, e aí ela diz assim, um estudo recente do Instituto Igarapé aponta que a criminalidade ambiental na Amazônia está longe de ser um problema apenas local, pois tem ramificações em todo o país. Como isso acontece? Ela pergunta. Mauro, quando a gente olha, né, para o ecossistema de ilegalidades e crimes ambientais na Amazônia, ainda que você tenha características bastante singulares dessa região, esse é um crime, enfim, o crime organizado como um todo, ele se alimenta, né, de cadeias, tanto de cadeias de comércio, de produção, que não se limitam às fronteiras da Amazônia. Então, nós lançaremos em breve uma agenda específica com propostas, inclusive, para essa região, né? Como é que a gente fortalece, por exemplo, as cadeias, enfim, a governança de comando e controle nessa região, e como é que a gente engaja também, por exemplo, o setor privado para a gente enfrentar, né, cadeias, assim, desvios das cadeias produtivas que acabam alimentando o crime organizado, Mauro. Então, ainda tem características bastante específicas, é um problema para todo o país e com ramificações internacionais também. Faltando 3 minutos para 1h, o tempo do programa Gente que Fala já caminhando aqui para o final. Vamos para as despedidas, pessoal. Michele está com a palavra, sua mensagem final, Michele. Mauro, um prazer enorme, espero que, enfim, nós estamos num momento, né, bastante desafiador para o nosso país, mas espero que né, os próximos capítulos da nossa democracia sejam menos sobressaltados para que a gente avance em pautas que, de fato, possam tornar o nosso país mais seguro e menos desigual. Carlos Goulart, sua palavra final, sua despedida. Em primeiro lugar, muito obrigado. Eu só quero reforçar naquele tema que nós tratamos, que os serviços de segurança de saúde, né, estão perguntando o que fazer nesse período, né, porque aí a questão é, uma lei tem que ser cumprida, por um lado. Por outro lado, há essa DIN que não temos resposta ainda. Então, a nossa instrução é que cada instituição de saúde decide o que faz até a próxima folha de pagamento. Sim, porque enquanto não houver a decisão da justiça, a lei está aí, tem que ser cumprida. A lei está aí, então cada instituição tem que tomar a sua devida decisão, né, no que vai fazer com a próxima folha de pagamento, porque até lá pode ser que não saia uma decisão. Mas foi um prazer estar aqui, viu, Mauro? E eu agradeço aí a oportunidade. E depois que se cumpra a decisão da justiça, o que vier de sentença, né? Se cumpra a decisão da justiça. Kleber Carrilho, sua despedida.
prazer estar com vocês. Como a gente sabe, e a Michele já disse, nós temos aí um grande desafio nos próximos 40 dias, e eu acho que o que é fundamental neste momento é observação, calma, paciência e muita argumentação. Entrar na briga pelo processo eleitoral diminui a democracia em cada momento que alguém perde o controle, que alguém tenta calar o outro, das mais diversas formas. Então, a gente precisa entender que ouvir, discutir e argumentar é algo que nos enriquece e que vai trazer resultados positivos no dia 2 de outubro. Um abraço, foi um prazer. Você estará no Brasil em 2 de outubro para votar ou vai votar por aí? Ainda não sei. Não consegui, como houve essa mudança, não consegui registrar aqui, mas posso votar no Brasil, né? Então, como não fiz o cadastro, posso votar no Brasil. Não sei se estarei no Brasil, é possível que esteja, e o que eu espero é que haja paz nesse processo, que é difícil de acontecer, mas a gente espera mesmo assim. Procurador Ricardo Prato, sua despedida. Eu agradeço mais uma vez a toda a produção. É uma oportunidade muito grande. Agradeço a presença dos nossos colaboradores, os participantes aqui. Foi um prazer, uma honra poder estar com vocês e poder estar com os nossos telespectadores, com os nossos ouvintes, para que a gente pudesse produzir um debate de qualidade. A única restrição com relação à questão da colocação da saúde, você vê como as decisões políticas às vezes acabam nas mãos do judiciário. Né? Judicialização. Você cria despesa, não dá a receita, entendeu? E depois as pessoas são obrigadas a recorrer ao judiciário. E depois os políticos reclamam que o judiciário se mete na política, entendeu? Nós vamos continuar assim, Mauro. O judiciário fazendo aquilo que a política não fez ou fez de errado, né? Então... irresponsabilidade, né? Você aprova despesas sem ter a receita, né? Quer dizer, é o consumidor irresponsável que vai às compras sem saber como é que ele vai pagar a despesa depois. Mas é parte do Brasil, é parte da nossa história ainda. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, a parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Um agradecimento de toda a nossa equipe, a vocês, participantes que estiveram com a gente hoje, doutor Ricardo Prato, procurador de Justiça aposentado, ex-presidente do Movimento Ministério Público Democrático, Michele dos Ramos, profissional de Relações Internacionais, ela é gerente de advocacy do Instituto Igarapé, representante do Movimento Pacto pela Democracia, o Kleber Carrilho, cientista político e professor universitário, coordenador do curso de pós-graduação em Marketing Político do IPAM, em Lisboa, hoje ele está em Helsinki, na Finlândia, e também o Carlos Alberto Goulart, que é responsável pelo relacionamento institucional da FEUESP. O programa Gente que Fala é uma realização da ABECOM, no apoio técnico operacional na AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na AltV, a direção-geral do Alberto Luchetti, e você do outro lado, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta a se falar amanhã ao vivo aqui pela AltV, a partir do meio-dia. Obrigado pela audiência. 1 e 2, um abraço a todos. Tchau.